O governador do estado, Rui Costa, decretou o retorno das aulas a partir do dia 26 de julho. Aqui em Feira de Santana, por conta do feriado, o retorno foi no dia 27. Muitas pessoas ainda estão receiosas, pais, alunos e professores, de voltar às aulas, como aqui no Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, que a adesão foi zero. Nem professores, nem alunos vieram. Mas outros já retornam às atividades, que tanto professores como os alunos já estão em plena atividade. Teve aula hoje, normal? Teve só uma aula. Teve, mas faltou professor. Os professores não querem voltar. Eu até entendo o lado deles, sabe? Porque tá sendo perigoso voltar assim, sem vacina nenhuma. Os professores também só tomaram a primeira dose, então, difícil. Os professores ainda estão vendo se vão ou não. Então como é que foi a aula? Só passou atividade, foi isso? Não, não passou atividade, não. Passou algumas coisas lá e falou que as aulas começarão provavelmente segunda-feira, aí tudo certo com a atividade e tal. E você aí, teve aula normal? Tive. Com o professor também? Sim. Então na escola de vocês o professor tá indo, né? Isso. Acabou cedo por quê? Porque faltou as duas últimas aulas. Mas a maioria dos professores não foram. Então, só foram alguns professores. Sim. Só tive Só teve 2 aulas? Eu não tive nenhuma. Gastei passagem em vão. Só liberaram. A gente lanchou e foi embora. Para saber mais sobre o assunto, conversamos com a diretora Celinalva Paim, aqui do NTE 19. A adesão ainda está sendo muito pequena em Feira de Santana, né, na sede, por parte de professores e alunos. Há algumas escolas, em média 22 escolas, já retornaram, não 100%, mas já retornaram com professores e alunos em sala de aula. Tem escolas que está 100% com os professores e as suas turmas. Lembrando que essa capacidade de aluno é apenas 50% da capacidade e só o ensino médio. Na verdade, em Feira de Santana, nós temos 56 escolas, né, estaduais. O NTE 19 ele atende a Feira de Santana e mais 16 municípios. Então, a gente totaliza em torno de 78 escolas, mas Feira de Santana são 56. E dessas 56, nós constatamos ontem que 22 já voltaram, né, às aulas, a híbrida, que é a segunda fase desse retorno. Primeiro foi o retorno remoto, que aconteceu em março desse ano, e agora nós estamos retornando de forma híbrida. Chegamos à conclusão que isso vai ser devagar. Acho que à medida que os professores for sentindo mais segurança, vendo que outros colegas estão voltando, eu acredito que esse retorno ele vai acontecendo. Foi informado que o próprio governador falou, né, que os professores que não retornassem às aulas iam ter aí redução salarial. Os professores aqui de Feira de Santana que ainda não retornaram, isso já está acontecendo, esse planejamento aí de questão de redução, de punições para os professores que não retornarem? Sim, felizmente, né, todo funcionário que é convocado para trabalhar e ele não se apresenta, o que acontece? Né, o corte. Isso aí é praxe, não é nada de novidade. Então, existe um decreto do governador, né, do retorno da forma híbrida, e lembrando que a forma híbrida é para o aluno. Então, o híbrido, o aluno está um dia na escola, o outro em casa, em atividade. Mas o professor não é híbrido para o professor. O professor, nos dias da aula dele, ele tem que estar na escola, cumprindo o horário dele normal. Se ele não está na escola cumprindo esse horário, provavelmente o salário será cortado. Então, por ordem, né, do órgão central, nós recebemos um comunicado, um ofício da Superintendência de Recursos Humanos, que essas faltas têm que ser lançadas no sistema, que é o chamado hoje Sistema RH Bahia, que é o de Recursos Humanos. E os diretores estão lançando essas faltas, até porque é só o que justifica. Se a escola está parada, por quê? Porque não tem aluno ou porque não tem professor. O aluno veio, não veio o professor. Então, se o professor não foi, o que é que justifica esse diretor dizer ao órgão central que não aconteceu? Porque o professor não veio. Se o professor não veio e lá no sistema não tem falta, como é que esse gestor escolar vai justificar? Então, é por isso que é preciso. Se isso vem a ser ter uma negociação depois com o sindicato, aí já é uma coisa mais adiante. Mas, no momento, a ordem é realmente
cortar o ponto sim dos professores. O que a senhora pode dizer, então, para tranquilizar esses pais e até os professores também que estão aí receosos de voltar, para poder incentivar que eles retornem o quanto antes? Como tem os pais que são contra, né, que acreditam que é perigoso nesse momento, temos também muitos, inclusive assim, de ligações, de dizendo que está apoiando, que acha que já deve voltar, acha da necessidade do filho retornar à escola. Então, assim, existe os pais que contra, existe também os que estão a favor, como professor. Também já recebi mensagem de professores que são favoráveis, tanto que temos escolas que já têm professor. Então, assim, há uma divisão. Mas o que a gente tem para dizer é que, como eu comecei, né, falando, que as escolas hoje são os lugares mais seguros para os nossos alunos em relação a um supermercado, a uma farmácia, a um hospital, a uma clínica, ou até o próprio bairro onde eles moram, numa festinha, que eles continuam indo, a gente vê por aí, né, as imagens e fotos. Então, assim, dizer aos pais que dentro da unidade escolar, os filhos deles estão muito mais seguros do que na rua, do que fora realmente da escola.